Nós somos do IFPE Campus Caruaru, da turma do segundo período de edificações, auxiliado pelo professor Fernando Araújo. E hoje vamos fazer uma introdução sobre força de atrito no plano inclinado. A física está presente em todas as nossas ações durante o dia. A ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos, mas o amontoado de fatos não é ciência, assim como o amontoado de tijolos não é uma casa. Essa frase foi dita pelo grande físico Henri Poincaré. Em 1508, Leonardo da Vinci, artista e sábio italiano, descobriu que o atrito entre dois corpos, depende da força que comprime um corpo contra o outro, conhecida como normal. 2. Não depende da área das superfícies em contato. Em 1699, o cientista francês Amontons, estudando sobre as características do atrito, afirmou que o atrito não depende da velocidade. Agora falarei um pouco sobre o plano inclinado. O plano inclinado é um exemplo de máquina simples, como o nome sugere. Trata-se de uma superfície plana, cujos pontos de início e fim estão a alturas diferentes. Com o intuito de demonstrar a força de atrito a vocês, vamos fazer experimentos, determinando o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies que estão em contato. O coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, então não possui unidade de medida, que indica se as superfícies oferecem muita ou pouca resistência ao movimento de objetos. Então, empurrar um corpo liso em uma superfície áspera é muito mais fácil que empurrar um corpo áspero em uma superfície áspera também. O corpo liso tem um coeficiente de atrito menor que um corpo áspero, tendo mais facilidade ao movimento. Vamos mostrar como se mede a força, mostrar o coeficiente de atrito nos experimentos que vão ser feitos. Atrito é o contato entre dois corpos ou entre um corpo e um fluido. Quando aplicamos uma força externa no corpo, surgirá uma força se opondo ao movimento ou à tendência de movimento. Por exemplo, um bloco em um plano horizontal. Quando aplicamos a força F nesse bloco, logo surgirá uma força contrária à força aplicada, denominada força de atrito. Ela poderá fazer o bloco permanecer em repouso ou continuar em movimento uniforme. A força de atrito pode ser medida pela fórmula Φ igual a μ vezes N, no qual Φ corresponde à força de atrito, μ indica o coeficiente de atrito e N indica a força normal. Existem dois tipos de força de atrito, a força de atrito estática e a força de atrito cinética ou dinâmica. Quando queremos que um objeto entre em movimento, aplicamos uma força sobre ele, puxando ou empurrando. Porém, nem sempre esse objeto move-se. Como, por exemplo, quando tentamos empurrar algo pesado e ele não se move. Isto ocorre porque passa a atuar sobre ele uma força contrária a esse movimento, ou seja, a força de atrito estático. A força de atrito estático é o que mantém um objeto parado enquanto uma força está atuando sobre esse objeto. É aquela que atua quando não há deslizamento dos corpos. Porém, a força de atrito estático tem um limite máximo, que chamamos de força de atrito estático máximo. Essa força determina o limite que a força de atrito estático consegue segurar antes de o objeto começar a se mover na superfície. A força de atrito estático máxima é igual à força mínima necessária para iniciar o movimento de um corpo. E sua fórmula é essa, no qual N é a força normal que o corpo troca com a superfície do apoio, e μ, que no caso aí está com a letra E do lado, então se lê μ estático, é o coeficiente de atrito estático. A força de atrito estático pode variar de 0 até seu limite máximo, em função da intensidade da força aplicada. Então o corpo só deslizará na superfície quando a força F vencer o atrito estático. O atrito dinâmico é aquele que atua quando há deslizamento dos corpos. Quando a força de atrito estático for ultrapassada pela força aplicada ao corpo, este entrará em movimento e passaremos a considerar sua força de atrito dinâmico. A força de atrito dinâmico é sempre menor que a força aplicada. No seu cálculo é utilizado o coeficiente de atrito cinético, μ. O módulo da força de atrito estático ou cinético depende principalmente de dois fatores: do módulo da força normal, denominado N, as superfícies em contato, dos materiais que constituem essas superfícies e que definem o
coeficiente de atrito, μ, entre eles. Conhecendo os fatores que determinam a força de atrito, podemos definir as expressões utilizadas para calculá-la. A força de atrito cinético é calculada com a fórmula FAT, que a força de atrito é igual a μ cinético vezes m. Os blocos que utilizamos foi um de madeira com massa de 95 gramas, um bloco de gesso com massa de 31 gramas, o isopor com aproximadamente 3 gramas e o gelo, que obviamente derreteu e não dá para mostrar. A gente usou uma superfície de madeira com giz. Essa é uma superfície de lixa. Esse vidro e esse daqui foi papelão. Estamos aqui com o plano inclinado e eu vou explicar como ele funciona. O plano inclinado, à medida em que você eleva a superfície do plano, o corpo ele vai ter a força normal, que sempre vai ser perpendicular à base do plano inclinado, e a força peso, que sempre vai ser perpendicular ao solo. E quando ele começa a subir, o transferidor vai medir o grau em que o bloco chegará em eminência de movimento, e nisso ele começará a descer. E a eminência seria a força máxima em que o atrito consegue suportar o corpo. Podemos ver nos experimentos que alguns corpos eles precisaram que a superfície fosse elevada muito mais para eles poderem descer, enquanto outros, apenas com um pouquinho de elevação, eles já desceram. Mas no final, todos desceram. Isso aconteceu porque um corpo ele sempre vai ter a força-peso atuando nele, sempre vai ter a gravidade puxando ele para baixo. E se ele estiver apoiado em uma superfície, a superfície vai devolver essa mesma força, claro, em sentido oposto, com a mesma intensidade. Em uma superfície horizontal, a força-peso e a normal vão se anular. Mas em um plano inclinado, as coisas são diferentes. Justamente pelo fato da força normal ser sempre perpendicular à superfície,
faz com que a força normal e a peso não tenham a mesma direção. Se a força normal e a força peso não têm a mesma direção em sentidos opostos, elas não podem se anular. Muito pelo contrário, elas acabam ali gerando uma força resultante, que é justamente a força responsável por puxar o bloco para baixo. Para entender melhor, vamos apenas decompor esse vetor peso. Decompondo o vetor peso, a gente vai ter o Px e o Py. O Py, esse sim tem a mesma direção e os sentidos opostos, claro, em relação à força normal. Ele também conta com o mesmo valor numérico da força normal. Então, o Py e a força normal elas se anulam. Logo, o Py é igual à força normal. Enquanto o Px é justamente a força que é responsável por puxar o bloco para baixo. A força de atrito entra aí. Enquanto o Px está atuando puxando o corpo para baixo, a força de atrito está puxando o corpo para cima, sempre em sentido oposto ao movimento. Então, corpos que têm um coeficiente de atrito maior vão ter uma força de atrito maior e a superfície vai ter que ser mais elevada para que ele possa descer. As suas fórmulas são dadas por Px é o peso vezes o seno do ângulo, enquanto Py é o peso vezes o cosseno do ângulo. Sabendo disso, então, vamos analisar a fórmula da força de atrito. Força de atrito é μ vezes n. Porém, em um plano inclinado, a gente sabe que n tem o mesmo valor da força Py, que é resultante da decomposição da força peso. A força Py é peso vezes o cosseno do ângulo, e peso é massa vezes gravidade. Então, a gente vai ter que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes massa, gravidade e cosseno. Porém, quando o corpo está em repouso, a força de atrito tem o mesmo valor do Px. E Px é peso vezes o seno, e peso é massa vezes gravidade. Então, a gente vai ter que massa, gravidade e seno é igual μ vezes massa, gravidade e cosseno. A gente tem massa e gravidade em ambos os lados da equação, então a gente pode simplesmente cortá-los para simplificar, e a gente vai ficar aí com o seno é igual ao μ estático vezes o cosseno do ângulo. Passando o cosseno para o outro lado, a gente vai ter μ igual ao seno dividido pelo cosseno, que é o mesmo da tangente do ângulo. Mas é importante lembrar que essa tangente do ângulo não é qualquer tangente, é a tangente que vai deixar o corpo em iminência de movimento, ou seja, naquele ponto em que o corpo está quase caindo. Para ficar melhor, vamos organizar tudo em uma tabela. Aqui está a tabela que fizemos, junto com o contato, com o ângulo que deixou em iminência de movimento e o coeficiente estático. O primeiro contato foi gelo com vidro, 7 graus, e o coeficiente estático de 0,013. Gesso com lixa foi o segundo, 55 graus, 1,43 de coeficiente estático. O terceiro contato foi isopor com papelão, ângulo de 40 graus, coeficiente estático de 0,84. O quarto contato foi madeira com madeira e giz, ângulo de 30 graus e o coeficiente estático de 0,58. Vocês acabaram de assistir em como a força de atrito está presente nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.